Mancini, boa noite mais uma vez. Não foi a estreia em casa que se esperava, né? O que faltou para o time hoje encaixar melhor, ter mais oportunidade? E na saída do intervalo também, o Ronaldo chegou a dizer que o time estava fazendo algumas jogadas que não haviam sido treinadas durante a semana, né? Onde é que foi esse erro aí? O que realmente aconteceu? Boa noite a todos. Eu acho que o Atlético ele se equivocou um pouco ao longo da partida. Nós sabíamos que a gente enfrentaria uma equipe que vem bem na competição, que duela bastante. A gente até inicia bem o jogo. Durante, sei lá, uns 15, 20 minutos o jogo ficou bem equilibrado. Aí tem um lance do pênalti. E aí, logo após o pênalti, sai um gol do Vasco anulado também. Eu acho que tudo isso daí deveria ter servido para que a gente entendesse rapidamente a partida. O Atlético aí passou a oscilar bastante até o intervalo. Voltou para o segundo tempo, toma o gol muito cedo, numa jogada que nós sabíamos que aconteceria, que o David estava saindo da extrema esquerda para ir para o centro do campo, perto do Verratti, exatamente para abrir o corredor para o Piton. Então, era um lance que nós já havíamos cantado que aconteceria ao longo do jogo, assim como o Adson entrou muito no campo, saiu da extrema direita e jogou muito, fechando o quadrado do meio. De uma forma muito simples, uma análise muito direta, o Atlético perdeu a maioria dos duelos e por isso acabou levando desvantagem ao longo dos 90 minutos. Não foi uma equipe que teve o controle, principalmente no setor de meio campo. O Vasco, com os dois volantes e os seus meias, acabou de certa forma tendo uma supremacia técnica e física no jogo, e isso acabou nos custando caro. O Atlético melhorou no final da partida após algumas substituições, mas ainda distante daquilo que nós queremos. Mancini, boa noite. O Atlético contra o Atlético Paranaense teve um sistema de jogo, né? Contra o Palmeiras hoje outro sistema de jogo. É claro que na situação que está, tem que tentar, né, mudar. Mas eu acho que essas mudanças de sistema de jogo, com pouco tempo para treinar, tem dificultado também os jogadores desempenharem um bom futebol. Tem dificultado, é óbvio que tem, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não tem como seguir fazendo a mesma coisa, porque nós seríamos teimosos. A gente tem que tentar alguma alternativa, ver como que a equipe vai se encaixar. Não acredito que hoje o que aconteceu tenha sido por causa do sistema, porque é o sistema que eles mais jogaram ao longo do ano, né? Uma linha de 4 com meio campo formado, com 2 extremos, enfim. Não acredito que isso tenha sido o fator fundamental para mais uma derrota. Eu acredito sim que a gente perdeu a maioria dos duelos contra uma equipe muito forte fisicamente, e isso acabou sendo determinante, porque quando você começa a perder os duelos, naturalmente você começa a ser empurrado para trás, e quem não tem um sistema de jogo que suporte isso, acaba ao longo do jogo oscilando, e foi o que aconteceu com a gente. O Atlético, ele foi empurrado para trás nesses momentos de oscilações, e aí nos momentos em que queria sair para o jogo, saía rapidamente, e aí formava-se um buraco no campo. Quando a gente perdia a bola, havia uma dificuldade ainda maior, porque esse buraco era muito grande. Enfim, é óbvio que a gente não pode de maneira alguma achar que está tudo errado, que está tudo acabado. Temos ainda 21 jogos para buscar. Fica sempre mais difícil quando você perde uma partida, mas a gente está aqui exatamente para tentar achar soluções diante do que nós temos nas mãos, e nós vamos buscar soluções. Talvez daqui a algumas rodadas a gente esteja falando de outro panorama, que é o que a gente quer para o campeonato. Boa noite, Mancini. Boa noite. Nos treinamentos de segunda e de terça, o Alex não participou da atividade com bola, né? Inclusive, ontem ele escutou a reunião que você fez com os jogadores, mas ele não participou, foi titular, inclusive com problema de tendinite, né? Com a proteção ali no joelho esquerdo. E a impressão que dava para quem estava no campo, pelo menos para mim, é que ele estava com enormes dificuldades, né? Dificuldade de locomoção, dificuldade de trocar de direção. O Alex jogou no sacrifício hoje? Não. Ninguém entra em campo no sacrifício. Se ele entrou em campo é porque ele tinha condições de jogo,
e houve uma conversa antes do jogo e ele garantiu que poderia jogar. Então, isso não é sacrifício. Sacrifício é quando você entra com a perna engessada, aí sim é sacrifício. Dessa forma não. E curiosamente a bola sobrou para ele nos últimos minutos de jogo. Então não encaro dessa forma, ninguém entra em campo com sacrifício. Essa é uma frase que ela não deveria existir no futebol, que foi inventada eu não sei por quem. Se o cara entrou e jogou os 90 minutos, ele não estava no sacrifício. Mancini, boa noite. Deu para perceber no jogo de hoje do Atlético, não sei se foi impressão, um time entregue, abalado emocionalmente, principalmente do meio do segundo tempo para o final. Eu te pergunto, o que é mais difícil nesse momento? Recuperar a parte técnica ou emocional desse grupo de jogadores? Sem dúvida nenhuma a parte emocional. Eu também senti certos desequilíbrios ao longo do jogo. O Atlético vinha jogando bem, de repente vinha um apagão, e quando você tem qualquer desequilíbrio emocional, inconscientemente você vai para o automático, e o automático não serve para a gente tem que jogar futebol. Nós entramos em campo para jogar futebol, e quando você está no automático, o teu passe ele é diferente, porque você não arrisca, o seu domínio, há uma grande chance da bola escapar, exatamente porque você está desequilibrado emocionalmente. Ninguém consegue fazer nada na vida se não tiver equilíbrio emocional, e essas oscilações de hoje, elas se dão muito em cima da parte psicológica. A gente vai ter, obviamente, que recuperar, mas ninguém consegue entrar na mente de ninguém durante uma partida de futebol. Mesmo que nós tivéssemos ali no banco vários terapeutas e psicólogos, não tem como a gente parar o jogo para conversar com o jogador. Isso é do jogador. O jogador tem que se maturar, o jogador tem que entender que ele está vivendo um momento difícil, onde a equipe está na zona de rebaixamento, mas que ele é justamente a pessoa que vai nos tirar dessa situação. Digo ele, os 11 jogadores que estão em campo. Então nós temos que saber que a pressão existe, nós temos que saber que as oscilações vão acontecer ao longo do jogo, que ninguém está do outro lado simplesmente para ser um adversário facilitador das coisas. Muito pelo contrário, a equipe do Vasco hoje dificultou muito para a gente vai ter que superar essa fase, exatamente maturando-se dessa forma, se reequilibrando dentro das partidas, porque não adianta nada também amanhã eu ter uma conversa com todos os jogadores, na sexta-feira outra conversa, no sábado outra conversa, entrar em campo e repetir os mesmos erros. Então essa é uma parte que a gente consegue tocar, mas na hora do funcionamento, durante os 90 minutos de jogo, o funcionamento do cérebro da pessoa depende única e exclusivamente do jogador. Mancini, boa noite, aqui atrás dos cinegrafistas, Rafael Bessa, SBT. Um parâmetro que sempre temos aqui no Atlético é o comportamento do Adson aqui na entrevista, as palavras, o que ele efetivamente explana aqui. E não de hoje, a gente já tem percebido ele um tanto quanto desanimado. Em determinado momento ele chegou a falar hoje aqui o seguinte: eu vejo que o Mancini está falando, está pedindo, mas os jogadores não estão dando essa resposta. Como extrair isso dos jogadores? Como efetivamente fazer com que eles entendam essa mensagem de que o alerta está ligado, de que o Atlético precisa reagir? Não tenha dúvida, eu imagino o sofrimento do Adson, porque realmente não é fácil você estar vivendo isso. Eu estou há uma semana no clube, mas ele está há muito tempo no clube, e ele sabe muito bem o que significa essa situação. De um outro lado, por mais que a gente peça, também o atleta tem um limite, e a gente tem que entender esse limite. Às vezes o cara não está preparado para aquilo que ele vai enfrentar dentro de campo. Então nessa hora a gente tem que fazer a troca do jogador, a troca do sistema, assim como foi citado aqui, a troca do jogador. A gente tem que tentar solucionar o mais rápido possível, para saber quem é que pode nos dar a resposta. E aí vem a pergunta: Mancini, mas por que você escalou fulano, Beltrano? Porque eu só consigo ter a prova no jogo. No treinamento não dá para você avaliar se o jogador vai ter um desequilíbrio emocional.
Então, eu também preciso de tempo para isso. Embora eu já esteja há bastante tempo no futebol, sabendo aquilo que é necessário, você não consegue olhar para 25, 28 jogadores e tentar extrair quem é que vai estar melhor para o jogo de domingo. Então, essas são as dificuldades que quem está nessa situação enfrenta, mas eu estou aqui para enfrentar. Eu estou aqui para ser exatamente o cara que vai alavancar a nossa recuperação no campeonato. Eu não deixei de acreditar, eu vi coisas boas hoje no jogo. Não foram só coisas negativas, a gente não pode se apegar a isso. É óbvio que o torcedor está chateado, o Adson está chateado, todos nós estamos, mas eu não posso jogar a toalha de maneira alguma. Eu tenho que recuperar esses jogadores, tem alguns outros chegando, e em cima disso a gente vai tentar achar um time que dê liga. Quando a gente encontrar a equipe que der liga, aí a sequência de jogos talvez seja um pouco mais leve, porque você entrar em campo tendo que ganhar todos os jogos, com a torcida também te cobrando, não é fácil, mas eles têm que estar preparados para isso, porque eles são profissionais do futebol, eles entram em campo sabendo que tudo isso pode acontecer. Boa noite, Mancini. Logo na sua chegada, você falou em questão da intensidade desse jogo. Hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente viu um time intensivo, intenso no ataque, mas destoando ali um pouquinho do meio para trás, ali uma desatenção. Como equilibrar essa intensidade para as próximas partidas da defesa, do meio e do ataque? Então, eu vou até além. Eu acho que nós tivemos intensidade no começo da partida e tivemos intensidade no final da partida. Durante boa parte do jogo, o Vasco foi mais intenso que nós. E por que isso acontece? Lógico, eu já citei aqui sobre o aspecto emocional, mas também tem a imposição do jogador. O jogador, ele tem que ter uma imposição dentro de campo, seja ela física, técnica ou até mesmo verbal, né? Ele tem que ter a imposição para que o seu time, quando ele tiver com a posse de bola, ele possa se apropriar dessa imposição de cada um dos jogadores. É assim que você forma um jogo coletivo. Eu não posso ter jogadores em setores distintos fazendo boa partida, sendo que os outros não estão. Nós temos que ter um coletivo jogando bem. Então, se há oscilações, talvez alguns atletas não deveriam estar em campo. Ao longo do processo a gente vai entender quem são esses jogadores. Nós temos outros atletas chegando, quem está chegando está um pouco mais leve, não está sentindo tanto a responsabilidade. Então tudo isso vai servir no dia a dia para que a gente tente solucionar, porque o que o Atlético precisa neste momento agora é ganhar uma partida. Independente se jogar bem ou não, o que a gente precisa é dar um pouco de tranquilidade a esses jogadores para que eles possam render o que todos nós sabemos que eles podem. Professor Wagner, obrigado, boa noite.